Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero dizer que o Senhor Deus me deu uma pequena introdução que não sempre, mas quando Ele coloca no meu coração, eu sou impelido a dizer. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que a palavra do Senhor, esta palavra em que estamos perante ela, é uma palavra digna de toda aceitação. Palavra essa fiel e verdadeira. Esta palavra é tão poderosa que o escritor de Hebreus, no capítulo 4, de versículo 12, ele vai dizer que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e também a intenção do coração. Esta palavra que eu digo a vocês, meus irmãos, que é tão poderosa que eu confirmo dentro da palavra, que uma certa feita Jesus trazendo um sermão, os seus discípulos, as pessoas que o seguiam, achando que era pesado, forte demais o seu sermão, a sua palavra, muitos foram embora, uma boa parte, Jesus olhando aquilo, eles voltando para trás, pelo sermão de Jesus ser duro. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz a eles: quereis vós também ir embora? Pode ir. Pedro se manifesta e diz: Senhor, para onde iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Essa palavra é tão poderosa, meu irmão, que Deus ele usa o ministério de Jeremias a dizer: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor dos exércitos, e como um martelo que esmiuça a penha. Essa palavra é tão poderosa, meu irmão, que Jesus disse que se nós guardar ela, nós não experimentaremos a morte, saltaremos da morte para a vida, meu irmão. Esta palavra, se eu e você guardar, pode ter a certeza que esta palavra ela liberta, ela cura, ela transforma. Se nós estamos aqui não é porque somos coisa de merecedor, mas é pela tua palavra, é pela palavra do Senhor dos exércitos, que fez nós ser regenerados e hoje está aqui glorificando e adorando o teu santo e poderoso nome. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Acabe, ele tomando o reinado no lugar de seu pai já havia sido morto, sepultado, então agora Acabe ele reina no lugar de honra. A Bíblia diz que Acabe fez algo tão grave perante o Senhor, a face de Deus, que ele deixou de seguir a Deus, seguindo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas de que seu pai cometera. A Bíblia diz que ele pega agora e faz tudo o que é desagradável aos olhos do Senhor. E ele pega ainda mais, para afrontar a Deus, ele toma a Jezabel por mulher. Ele casa-se então com Jezabel, trazendo consigo Jezabel. A Bíblia diz que não vem só Jezabel, mas vem também com ela 450 profetas de Baal, que também havia profetas de Azera, também tendo 400 profetas. Ela vem juntamente em Israel, onde que Acabe acolhe este povo juntamente idólatra com Israel. Israel começa a adorar, Israel começa a oferecer sacrifício, Israel começa a se prostrar a um Deus falso, ao Deus de Baal. Os estudiosos vão dizer que Baal era um Deus que eles criam, que ele mandava chuva sobre a terra. Eles criam que Baal ele era um Deus de colheita em abundância. Então Acabe deixou-se levar pelos lábios de Jezabel. Acabe passa a adorar com todo Israel a Baal, fazendo tudo aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Mas não vai muito longe, meu irmão. Quando há pessoas que fazem coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, Deus ele não permite. Deus ele sempre levanta alguém como eu e você, incapazes aos olhos humanos, para fazer a diferença, para confrontar aqueles que estão vivendo no erro, que estão vivendo no pecado, que estão fazendo tudo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. E Deus levanta um profeta
Este grande profeta que talvez estava no anonimato, mas há um tempo para todas as coisas, meu irmão. Talvez Deus te chamou para fazer esta tão grande obra e você não é reconhecido. Talvez você está dentro da igreja pensando que você está tão somente esquentando o banco, que você vem, adentra no culto, adora e vai embora, escuta a palavra. Talvez não. É muito mais profundo do que Deus te chamou, meu irmão. Porque Jesus disse que não foi nós quem escolheste a Ele, mas Ele que nos escolheu. E como Ele nos escolheu, Ele quer que nós demos muitos frutos para a glória do Seu nome. Não pense você que você está aqui por acaso, não, meu irmão. Você está aqui com propósito, você está aqui porque você foi chamado por Deus, você está aqui porque Deus já traçou um projeto lindo na tua vida. Não pense você que você não é ninguém, não pense você que você é incapaz. Lá ao contrário, foi Deus que lhe chamou, aquele Deus que criou os céus e a terra, meu irmão. Ele vai bradar na tua vida no momento certo e na hora certa, o nome dele vai ser glorificado na tua vida. A Bíblia diz que Deus levanta Elias. Elias, acredito eu, que era talvez não conhecido, mas Deus, quando Ele levanta o homem, se prepara, irmão, porque se você for um Elias nesta noite, se você entender a mensagem de Deus, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui pensando diferente. Você vai sair daqui cheio de fé, convicto na chamada de Deus sobre a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu me emociono quando eu olho para essa palavra, para essa história de Elias, porque eu vejo um homem que não era conhecido, mas Deus levanta ele. E eu quero dizer, meu irmão, que Deus vai assoprar o teu nome nas asas do vento. O teu nome vai ser conhecido, quer seja bem ou mal aos olhos das pessoas, porque quando a gente é verdade, meu irmão, quando a gente está disposto a fazer a vontade do Pai, muitas pessoas não aceitam. Muitas pessoas não aceitam o que você vai dizer, muitas pessoas não vão concordar, mas é importante você fazer a vontade daquele que te chamou. Aleluia! Mas o importante nessa noite, meu irmão, é você estar na brecha daquele que te chamou. Aleluia! A Bíblia diz que Elias se apresenta perante Acabe, e então diz a ele: vive o Senhor, perante cuja face estou, e que segundo a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho de sobre a terra durante certo tempo. Você está achando que Elias foi qualquer homem, irmão? Você está achando que Deus, quando levanta eu e você, Ele faz a gente ser qualquer pessoa? Não! Eu e você somos filhos. Eu e você somos filhos de Deus. Os escritores dizem, os estudiosos, diz que Elias, ele foi mencionado 69 vezes, mencionado outras 30 vezes no Novo Testamento. Ele foi um profeta em que Deus exaltou ele de sobremaneira, que Lucas, no capítulo 4, no versículo 25, vai fazer menção dele. Que em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, e de sorte que em toda a terra houve grande fome. Elias foi um profeta tão privilegiado, meu irmão, que ele foi mencionado no Novo Testamento, ele foi mencionado em muitas passagens da Bíblia Sagrada, porque Tiago também diz no capítulo 7, no versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não houve sobre a terra chuva. Elias era profeta.
poderoso para velar sobre a tua palavra. Porque o Deus que te chamou, meu irmão, você pode levantar a tua cabeça, olha para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua mulher, quem sabe não está na presença do Senhor. Ergue a tua cabeça, profeta, você é profeta de Deus, profetiza, diz a eles, vocês vão vir para a casa do Senhor, e no nome de Jesus vocês vão se render, aceitar Jesus, e vocês vão servir a Ele. Você é profeta, meu irmão, profetiza, porque Deus vai cumprir sobre a tua palavra, o nome dEle vai ser glorificado. Mas você tem que entender que você é profeta, que Deus te chamou para você profetizar. Não temas ao homem, meu irmão, não temas a ameaça do homem, porque Deus se responsabiliza pela tua vida. Deus é responsável pela tua vida. Depois que Elias profetiza perante a face do rei Acabe, ele vai para o lugar que Deus designara a ele. Deus diz: vai para o ribeiro de Querite, porque é assim, meu irmão, Deus, quando manda você profetizar, Ele está contigo. Porque Deus, quando Ele manda você profetizar, Ele se responsabiliza. Porque Deus, quando manda você profetizar, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, da tua família, das tuas finanças. Ele é poderoso, Ele é fiel, meu irmão. Quando você profetiza, Ele se responsabiliza, meu irmão. Vai para o ribeiro de Querite, Elias. Como assim, Senhor? Vai para lá, porque lá eu já tenho ordenado aos corvos que te alimente pela manhã e à noite. Aí vocês vão dizer: mas como isso? Como que pode? Corvos, aves, alimentar uma pessoa, sendo os corvos pássaros carnais, sendo pássaros que atraem as carniças. Como os corvos podem trazer pão e carne fresquinha? É porque o Deus que você serve, irmão, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que cuida de você. Não duvide dEle, não deixe nenhuma sombra de dúvida entrar no teu coração. Se Ele mandou, só seja obediente. Se Ele mandou, só profetiza, porque pão e carne não vai faltar na tua casa, na tua vida, na tua família. Creia, porque a água não vai faltar, meu irmão. Porque lá no ribeiro de Querite Ele diz: Elias, eu ordenei aos povos, eles vão tratar de você. Mas e água, Senhor? Já estou mandando você para o ribeiro de Querite, por isso mesmo, Elias. Porque lá no ribeiro você vai tomar, lá no ribeiro você vai saciar, porque lá no ribeiro você vai beber água. Elias foi contente, irmão. Eu acredito que Elias foi regozijando. Eu acredito que Elias já foi cantando os salmos. Eu acredito que Elias já foi cantando o hino da vitória, porque ele sabia que o Deus que chamou ele responsabiliza. Porque ele sabia que o Deus que chamou ele para fazer a obra dele na face da terra, para honrar o nome dele na terra, meu irmão, Ele é fiel e poderoso. Elias foi cantando o hino da vitória. Sabe por quê, meu irmão? Deus cuida dos seus. Aleluia. E por que você está triste? E por que o teu coração está angustiado, meu irmão? Não é fiel aquele que te chamou? Só faz a vontade dele e vai cantando o hino da vitória, porque Ele já providenciou na tua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, meu irmão. Nessa noite, entenda, Ele já providenciou. Já vai cantando o hino da vitória, a estampa no teu rosto, a alegria, a presença do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, porque a providência vem dele, Ele já providenciou na tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele cuida dos céus. Aleluia. 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 Elias, e veio a palavra do Senhor, porque passa-se o tempo. Talvez Elias estava se acomodando. Talvez Elias, de certa forma, ele estava gostando da vida que ele estava vivendo.
gente. Só que quando a gente pensa que vai tudo bem, meu irmão, quando a gente está no momento bom, quando a gente está se conformando com a situação, ai, a minha despesa tem mantimento, a minha vida vai bem financeiramente, a minha família só está na paz, a minha vida vai bem. Aí a gente para de ir para a igreja, ai, hoje eu não vou porque tem comida na minha despensa, ai, hoje eu vou ficar assistindo, ai, hoje eu vou aproveitar, hoje eu vou passear, hoje eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, a minha vida vai bem, a gente começa a se acomodar. Talvez Elias estava se acomodando. Aí Jeová acreditou, começa a apertar. Aí Deus começa a tratar. E veio a palavra do Senhor a Elias. Elias, vai a Sarepta, porque lá eu já tenho falado com uma viúva para que ela te sustente. Porque chegou um momento que secou o rio, secou as águas. Chegou um momento em que Elias talvez começou a pensar: cadê o Senhor? Eu não estou ouvindo a sua voz. A água se secou, eu não vejo mais os corpos. Elias começou a se acomodar, mas Deus deu uma apertadinha para que ele se lembrasse dele. E Deus brada dizendo: Elias, estou eu contigo, Elias. Eu não abandono você, Elias. Tu és meu, Elias. Tu és meu, Elias. Eu não te abandono, Elias. Não acabou, Elias. Porque o Senhor nosso Deus, meu irmão, Ele é um Deus que começa a boa obra, Ele é fiel para terminar. E não acabou. Ele diz a Elias: Elias, vai para Sarepta, porque lá eu já falei para uma viúva e ela vai cuidar de você, Elias. Acredito que Elias levanta do ribeiro de Querite e vai para Sarepta, também louvando, cantando, entoando o nome do Senhor, hinos. Porque uma vez mais Deus providenciou, porque uma vez mais Deus disse que era com ele, porque uma vez mais ele sabia que Deus zelava pela vida dele, meu irmão. Ele já foi cantando. E quando ele chega a Sarepta, ele se depara com uma viúva, uma mulher que estava catando alguns gravetos. E ele diz àquela mulher: mulher, dá-me um pouco de água para que eu beba. E ela pega e vai e arruma a sua casa. Quando ela está indo rumo à sua casa, Elias para ela: ei, mulher, traga um pouquinho, um pedaço de bolo, ou alguma coisa para mim comer. Aí ela já para, aí ela já se entristece. Por quê? Porque não estava no alcance dela. Porque ela chega até Elias e diz: Senhor, olha, em casa só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Não vês tu que estou catando esses gravetos para preparar uma comida para mim e para o meu filho? E depois disso eu quero lhe trazer notícia, nós vamos comer. Nós vamos morrer depois, porque só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Mas ela não sabia que ela estava falando com uma pessoa que era amada de Deus. Mas ela não sabia que ela estava desabafando para um homem de Deus. Mas ela não sabia que estava falando com aquele que Deus era na vida dele. Elias diz: mulher, faça primeiro para mim, porque eu quero dizer para você que da farinha da panela não vai se acabar, e o azeite não vai faltar. Mulher, faz primeiro para mim. Ei, meu irmão, entenda a palavra. Na tua casa não vai faltar, a farinha vai transbordar, o azeite vai jorrar. Sabe por quê? Ei, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, meu irmão. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite, ela é fiel e poderosa, meu irmão. Não vai faltar, não vai faltar. Primeiro entrega para o profeta. Aleluia. Ela diz: vou eu. E ela, na obediência,
acreditamos, que nós pensamos, não é possível, não vai acontecer, estou no beco sem saída, eu não sei se vai acontecer. Essa mulher talvez pensou consigo, vou eu fazer para o profeta, mas quem vai ser de nós depois? Mas ela foi, ela obedeceu, ainda não medida a consequência, tamanha dor, porque ela veria o seu filho passar fome, mas ela primeiro fez para o profeta, ela escutou a voz do profeta, ela atentou para a voz do profeta, e fez o bolo e entregou a Elias. Elias comeu, e a Bíblia diz que houve farinha na panela, tanta, mas tanta, por tanto tempo, meu irmão, que não se acabou, o azeite não cessou. Sabe por quê? Ela foi obediente. Sabe por quê? Porque ela ouviu e obedeceu a voz do profeta, meu irmão, e a voz do profeta é a voz de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que passa-se o tempo, eu vou correr um pouco, as horas se avançam. A Bíblia diz que chega o tempo de Elias se apresentar a Acabe, porque chegou um momento que se passou 3 anos e 6 meses, e a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Elias, chegou a hora, Elias, chegou o momento, vai perante a face de Acabe, vai à presença de Acabe. Elias foi até Acabe, só que ele chegou em um determinado lugar, em que a Bíblia diz que Acabe, ele procurou em toda a terra por Elias, porque ele ficou turbado, porque ele ficou preocupado, porque já se passava 3 anos e 6 meses, e nem uma gota de água caiu sobre a face da terra. Porque passou 3 anos e 6 meses e nada de água. Então ele diz a Obadias, o servo temente ao Senhor, a Bíblia vai dizer: ei, Obadias, vamos sair por toda a face da terra atrás de água, para que nossos animais, para que o povo não morra de sede. A Bíblia diz que Obadias foi por um caminho e Acabe foi para o outro. E quando Obadias vai caminhando, a Bíblia diz que ele se depara com Elias. Ele chega perante Elias e ele diz: porventura não é o meu Senhor? Ele diz: sim, sou eu. E Elias diz: Obadias, volta a Acabe e diz a Acabe que eu estou aqui e quero me apresentar a ele. Diz a ele onde que eu estou. Obadias ficou temendo, Obadias se atemorizou, dizendo: Senhor, como eu posso dizer que você está em tal lugar? O meu Senhor, ele procurou por toda a terra por você, ele jurou o reino por causa de você, e como eu vou chegar perante ele e dizer: Elias está lá te esperando, ele vai me matar? Elias diz: vai lá, diz a ele. Não, mas como eu vou dizer? Pode ser que o Espírito do Senhor se apodere de você e te tome e leve você em outro lugar. Então Elias diz: não, mas como você vai fazer uma coisa dessa comigo, Elias? Oh Senhor! Elias diz: vai, faz só o que eu estou mandando. Ele diz: tá bom, mas eu quero dizer um detalhe, que de 100 homens, 100 profetas, 100 homens de Deus, eu escondi de 50 em 50 nas covas e tratei deles com pão e água. Elias diz: amém, vai lá. Ele diz: vou eu porque eu creio na tua palavra. Obadias chega perante Acabe: olha, Elias está esperando você em tal lugar. Acabe mais depressa vai até Elias e diz: é você o perturbador de Israel? Elias olhou e disse: eu? Olha bem para meus olhos. Eu perturbador de Israel? Quem tem perturbado Israel é você, a tua casa.
pastor, é a tua casa. Aí Elias diz: chama todo o povo, chama todos os profetas de Baal. Eu quero fazer um desafio. Eu quero desafiar vocês lá no Monte Carmelo. Aí chega um momento em que Deus brada na vida de Elias, meu irmão. Porque esse momento, eu não disse a vocês que Deus vai soprar vossos nomes as asas do vento, e todos saberão que você é filho de Deus, que todos saberão que você é profeta, que todos saberão que você é o servo temente, que adora, que serve, que busca, que paga o preço, meu irmão. Eu não disse. Olha Elias, chega o momento da exaltação na vida de Elias no Monte Carmelo. A Bíblia diz que Acabe reúne todo o povo de Israel e também os 400 profetas de Azel e 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias diz: vamos fazer o seguinte, vocês vão preparar os seus altares e eu vou preparar o meu altar. E tem uma coisa, nós vamos fazer assim: o Deus que responder por fogo, esse será Senhor. Elias disse a Acabe e todos presentes: tome bezerro, vocês são muitos, eu sou um, então sacrifica vocês, faz seus holocaustos, invoca os seus deuses. Então eles prepararam, invocaram. Interessante, meu irmão, que eles começaram a pular, a gritar, e clama Baal, e busca Baal, e grita Baal, e diz: Baal, Baal, responde-nos, Baal. E talvez eles pulam para cá, pulam para lá, porque a Bíblia diz que eles faziam um certo ritual, que eles se cortavam, se atalhavam nas facas, os seus braços a derramar sangue, e eles pulavam, gritavam: Baal, 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 cadê você, Baal, 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 cadê você, Baal, nós precisamos de você, Baal. Cadê Baal, meu irmão? Aleluia. Tem que ter ousadia, porque o profeta que é chamado por Deus, meu irmão, ele é intrépido, ele é ousado, ele é corajoso. Elias diz: ei, pode parar com esse negócio, chega. Vocês estão gritando a manhã toda. Talvez Elias olha no relógio, estou com o tempo analisando, naquela época não tinha. Talvez Elias olha no relógio e diz: ei, a manhã toda já é meio-dia e nada aconteceu. Para com esse negócio. Vocês gritaram, vocês pularam, vocês derramaram sangue, fizeram seus rituais. Cadê Baal? Talvez Baal está viajando, talvez Baal está tomando uma água no coco, está tomando água de coco no iate, talvez Baal está se divertindo e ele não quer ouvir vocês. Elias tirou uma com a cara deles. Aleluia. Elias zoou com a cara deles, dizendo: ei, Baal não é Deus? Cadê Baal? Cadê Baal? Baal não é o Deus da chuva? Cadê Baal? Grita mais alto, grita mais alto. E Elias zombava da cara dos profetas de Baal e de Azera. E Acabe, talvez ele se entristece, porque ele depositou sua confiança, ele acreditou em Baal. E ele dizia que Baal não fez nada por eles. Aleluia. Ei, meu irmão, Elias diz assim: ei, agora chegou minha vez, agora chegou minha hora, deixa comigo, peraí. Agora vocês vão ver. Ei, Israel, porque vocês estão cocheando em dois pensamentos. Ou segue a Baal, ou segue a Deus, ou segue o Senhor. E nesta noite vocês vão saber quem é Deus aqui neste lugar. Aleluia. Só que Deus, ele só derrama fogo no altar se o altar estiver preparado, se o altar estiver pronto. Se o altar estiver quebrado, meu irmão, Deus não derrama fogo, Deus não batiza, Deus não enche, Deus não renova. Se o altar estiver quebrado, meu irmão, eu creio que nessa noite
Creia nessa noite que você vai sair diferente se teu altar estiver na posição. Elias pegou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e ele prepara o altar. E a Bíblia diz que ele faz um rego em volta do altar, e ele diz: olha, ele sabia em quem ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele diz: pega lá, enche baldes de água aí, ó, e pode jogar sobre o altar. Ele picou ali um bezerro, jogou em cima do altar, preparou o altar. Pode jogar água em cima do altar. Aí o povo, quem sabe, pensou: mas como isso? Água? Mas, peraí, se já fazer o fogo pegar na lenha já é difícil, água? Mas que negócio é esse? Mas, será que esse profeta, esse cara, acho que tá louco? Eu acho que ele endoideceu. Pensaram: jogar água? Elias diz: olha, vocês não vão jogar só um balde, mas jogaram uma, jogaram duas, jogaram 3 vezes balde de água sobre o altar, de tal forma que encheu o rego de água. E ele começou a fazer a oração dele. Porque assim, meu irmão, se eu e você quiser receber, tem que ser por intermédio da oração. Sem oração não adianta, porque pela oração você tem intimidade, porque pela oração você conhece a Deus, porque pela oração você se achega na presença de Deus, porque pela oração, meu irmão, tudo muda na tua vida pela oração. Pela oração, Elias diz assim: ó Senhor, sucedeu pois que, oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias, esse chegou e disse: olha a oração dele, meu irmão, é forte. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, é que eu sou teu servo, é que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, é Deus, é que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então a Bíblia diz que chegou um momento tão, aleluia, surpreendente, chegou um momento tão esperado, que depois da oração de Elias, a Bíblia diz que Deus brada do céu e derrama fogo sobre o altar. A Bíblia diz que depois, quando Deus derrama fogo, a Bíblia diz que consumiu tudo. Mas a água, Deus lambeu. Ei, meu irmão, mas por que a água não foi consumida, tudo foi consumido? Porque Deus lambeu a água, porque foi a oferta de Elias, porque foi a ousadia de Elias. Deus estava mostrando que ele era Deus em Israel. Deus estava mostrando que ele era poderoso para honrar a palavra dele na boca do profeta. Deus consome todas as coisas, o altar, as pedras, a palha, todas as coisas em cima do altar. Até a água que havia no rego, Deus lambeu e levou para si. É assim. A oração do justo, meu irmão, ela pode muitos seus efeitos. A oração do justo, quando você clama na terra, ser em sinceridade, ser na integridade, ser na verdade, os céus para ouvir o teu clamor. Os céus param, meu irmão, nessa noite, para ouvir a tua adoração. Se nessa noite você está aqui, aleluia, com sinceridade, na integridade, na verdade, para adorar, para oferecer um culto agradável, perfeito, aprazível ao Deus dos Hebreus, o céu para. Ei, meu irmão, para Deus ouvir o teu clamor, a tua adoração, o teu glória, o teu aleluia, meu irmão, tudo isso ele vai receber, assim como ele recebeu e lambeu a água que estava no rego nessa noite. Ele
Aleluia. Elias pega. Ele diz a Acabe: Acabe, aparelha teus carruagens, sobe, come, bebe, porque uma abundante chuva virá sobre a face da terra. Aleluia. A Bíblia diz, vou tentar correr aqui, meu irmão, senão não chego nem no versículo onde que eu ia entrar. A Bíblia diz que Elias começa a orar novamente. Elias ora e diz ao seu moço: olha, sobe e vê por 7 vezes. Vê se você vai ver algum sinal, algum indício. Porque eu creio no meu Deus. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. E Ele vai mandar chuva sobre a terra. A Bíblia diz que quando ele sobe pela 7ª vez, o seu moço, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele volta a Elias e diz: Elias, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem que está vindo até nós. Elias glorificou, exaltou, entoou o nome do Senhor uma vez mais, acredito eu, porque ele sabia que o Deus dele era poderoso, meu irmão. Elias adorou, exaltou, glorificou, bendisse o nome do Senhor, porque Deus cumpria a palavra dele na sua boca. Ele disse: Acabe, Acabe, corre, porque uma abundante chuva virá sobre a terra. Acabe sumiu. Só que Acabe entristeceu, sabe por quê? A Bíblia diz que Elias pegou a espada e matou todos os profetas à espada. Vou correr aqui, aonde que chegou no versículo que nós lemos. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. E Acabe agora chega na presença de Jezabel. Jezabel olha para Acabe e vê Acabe triste, e vê Acabe angustiado, e vê Acabe como nunca ela tinha visto Acabe. E ela diz: Acabe, aconteceu alguma coisa com você? Acabe triste, cabisbaixo, diz: Elias, Elias, Elias matou todos os profetas de Baal, matou todos os profetas de Azera. Aí acredito, mas Acabe era um frouxo, porque quem mandava na casa era Jezabel. Acabe não levantava a voz perante Jezabel. Acabe era uma banana, meu irmão. Acabe, em vez de tomar a autoridade na casa, quem mandava era Jezabel. Jezabel disse: olha, matou todos os profetas? Vamos saber, deixa comigo. Jezabel bate no peito: deixa comigo, como se fosse um homem, deixa comigo, eu vou fazer, deixa comigo. Catou o servo dela e disse assim: vai até Elias e diz a ele que de certo às essas horas que faças os deuses e outro tanto comigo, se eu não puser a vida dele como ele fez com os profetas de Baal. Chega até Elias a mensagem de Jezabel. Quando Elias, meu irmão, ele escuta aquela mensagem, ele fica espantado. Elias passou um momento da vida dele turbado. Aí você vai me dizer: mas peraí, Elias não era profeta? A gente tem que entender, meu irmão, que nós não somos super-heróis, nós não somos Mulher Maravilha, nós não somos de ferro, nós somos carne. Há momento que a gente olha e a gente diz: eu não aguento mais, Senhor. Há momento que a gente diz: Senhor, se o Senhor não falar comigo nesta noite, eu vou abrir mão de tudo, eu vou jogar tudo para o alto, eu vou largar da minha mulher, eu vou largar do meu marido, eu vou abandonar tudo, eu vou abandonar meu trabalho, eu vou abandonar meu serviço, vou abandonar a tua presença, Deus. Eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Há momentos, meu irmão, há momentos em que chega
quero terminar aqui. Elias corre para o deserto. E caminho de um dia, ele correndo no deserto, ele encontra uma árvore que tinha por nome Zibro do deserto. Ele escolhe na árvore, deita e dorme. Só que antes dele deitar e dormir, Elias estava triste, Elias estava angustiado. Elias disse: Deus, eu não aguento mais, Senhor. Deus, tira a minha vida, Deus. Elias, eu acredito que pensou consigo: eu não farei o mocinho de Jezabel, ela não vai me matar. Eu vou pedir para Deus tirar a minha vida, mas ela não vai me matar. Elias começou a pedir a Deus: Deus, eu não sou melhor que meus pais, Deus. Profeta, meu irmão, que orar a Deus, e Deus marcava, Deus assinava embaixo, Deus operava. Profeta que Deus honrava na terra, chegou a esse estado? Chega. Quantas das vezes eu e você não estamos assim? Quantas das vezes eu e você não chega um momento de dizer: Deus, acabou, é o fim, eu estou no beco sem sair. Deus, socorre-me, Senhor. Deus, tome pela minha mão, Deus. Deus, se o Senhor não me carregar, eu não conseguirei caminhar, Senhor. Deus, se o Senhor não falar comigo, Senhor, Deus, se o Senhor não falar comigo, Deus, aleluia, aleluia. E Deus brava. Deus às vezes ampara você nos momentos difíceis, meu irmão, porque quando tudo vai bem, Ele está contigo, e quando também vai ruim, Ele está contigo.